Olha só, e está cada vez mais clara a proposta do Lula e do PT de tentar dizer que o Flávio, junto com o Trump, tentou interferir na eleição brasileira e coisa e tal. Aqui, como o Cláudio Dantas fala aqui, eu falei no meu vídeo também, o Lula está barrando observadores eleitorais dos Estados Unidos. Uma coisa absurda. Observadores eleitorais são coisas notórias em eleição, todo mundo vem conversar. Aí inventaram que eles vêm para criticar a urna eletrônica. Como assim vem pra... Por que eles criticariam a urna eletrônica? Como assim? Que lógica tem isso? Até nas vésperas da eleição, porque, lembra, a eleição esse ano vai ser com a urna eletrônica mesmo, não tem como mudar essa altura do campeonato. Então, o que aconteceria? Que lógica é essa, né? Então, o pessoal está apavorado, já estão preparando aquele esquema que eu falei para dizer que o Flávio está questionando a urna, porque o Flávio atacou as urnas, o que é mentira, o Flávio não atacou as urnas, o Flávio pediu observadores internacionais nas eleições, foi isso que ele falou com os embaixadores. Vamos entender esse caso aqui, porque está cada vez mais claro que o que o Lula e a esquerda pretendem é isso, é criar um caso para dizer que o Flávio está atacando as urnas com a ajuda do governo americano, para tentar dizer, se conseguirem do STF fazer alguma coisa, seria ótimo, mas eu não sei se o STF vai ter coragem de fazer alguma coisa, porque, porra, puta que pariu, né? Não tem nenhuma indicação que os americanos vinham para criticar a urna eletrônica, eles vinham para fazer o papel de observador. Observador, observador, você vai observar a coisa. Se tiver algum problema, ele pode até criticar, né? Aqui, ó, o Sam Puncher traz aqui, ó. Porta-voz do Departamento de Estado diz que é uma mentira sem fundamento a informação de que 2 oficiais do órgão viriam ao Brasil para desacreditar o sistema eleitoral. Cara, isso nem faz sentido. Só faz sentido na cabeça do Lula, que está desesperado, está vendo que vai perder a eleição, está querendo jogar isso contra o Flávio. Mas porque mesmo que o STF não faça nada com relação a isso, o Lula pretende usar isso para tentar convencer o brasileiro de que o Flávio está ligado ao Trump, não sei o que lá e coisa e tal. Vai se fuder nessa brincadeira, mas que ele está tentando isso, ele tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de julho de 2026, às 10 horas da noite, e essa notícia foi sugerida por Bin Laden não morreu, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Cláudio Dantas também levantou aqui o ponto que eu falei também ontem, né, que é o absurdo Lula barrar esses observadores internacionais dos Estados Unidos, né, aprofundando uma crise com o governo Trump que não precisa. Mas os funcionários do Trump viriam para questionar as urnas eletrônicas. Ué, como é que você sabe? Não, eles vinham para discutir, para fazer observação, trabalho de observação, né? Aqui, ó, o Celso Amorim desrespeita a soberania sobre a missão eleitoral dos Estados Unidos. Ele criticou o Milei, não sei o que lá, falando, esse idiota da esquerda tá percebendo que o plano deles de se manter no poder não tá dando certo, estão atirando para tudo quanto é lado. Quero só ver o que vai dar nisso daqui. Tá que eles vão tentar usar o STF para barrar a candidatura do Flávio, eles vão jogar isso daqui, não, porque o Flávio tá atacando as urnas. Que atacando? Que ataque que ele fez? Ele pediu observadores na eleição brasileira, só isso, né? Aqui, ó, Estados Unidos negam intenção de intervir em eleições brasileiras após negativa de vistos, né? Por meio de comunicado oficial, o governo dos Estados Unidos caracterizou a proposta como uma visita de rotina, porque observadores eleitorais são coisas de rotina realmente, né? Aqui, ó, o Departamento de Estado americano se pronunciou nesse sábado, dia 25, para rebater acusações de que uma missão diplomática planejada ao Brasil teria como objetivo questionar a integridade do processo eleitoral brasileiro. Até porque não faz sentido isso, eu já expliquei para vocês, questionar o processo eleitoral agora é pedir para perder a eleição, não tem lógica nenhuma isso, né? A declaração veio em resposta à decisão do Itamaraty de negar a entrada a 2 funcionários da pasta americana. Por meio do comunicado oficial, o governo dos Estados Unidos caracterizou a proposta como uma visita de rotina e reiterou veementemente e rejeitou veementemente as alegações de interferência, descrevendo-as como uma mentira sem fundamento. O que é? O Lula disse que os caras vinham aqui desacreditar o sistema. Ué, como é que o Lula sabia? O Lula falou com os caras? O Lula tinha uma carta disso daqui? Não tinha nada disso. A comitiva teria viajado ao Brasil entre 27 e 30 de julho, ou seja, viria agora essa semana que vem agora, e era composta pelo secretário assistente Riley M. Barnes e o chefe de escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, e pelo subsecretário assistente Samuel Sampson.
De acordo com um comunicado americano, a agenda previa encontros com integrantes da administração federal, do próprio governo Lula, lideranças religiosas e entidades da sociedade civil com foco em temas como integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Ou seja, o tema é realmente questão eleitoral. Eles eram observadores eleitorais. Mas esse papo de que eles iriam criticar a urna eletrônica, iam criticar o processo, isso não tem cabimento nenhum, pô. Integridade eleitoral é lógico que é importante. Evidentemente que a eleição tem que ter integridade. Liberdade religiosa é um outro ponto muito importante também. E liberdade de expressão mais ainda. O Lula não gosta de liberdade de expressão. O Lula acha que liberdade de expressão é um negócio que prejudica ele. Ele quer calar todo mundo porque ele não consegue responder às críticas, né? Todo mundo sabe que ele é um pinguço corrupto pra caralho. Como ele não sabe responder às críticas, ele quer calar todo mundo, né? Mesmo caso do Xandão, né? Aqui, os funcionários que viriam, e o porta-voz do Departamento de Estado argumentou que a iniciativa se enquadrava nas responsabilidades legais do DRL e negou qualquer conotação de manobra destinada a desacreditar as eleições do país democrático. Qualquer insinuação de que a visita seria uma manobra para minar as eleições de uma nação democrática é uma mentira sem fundamento. Tratava-se de uma visita de rotina em conformidade com as atribuições legais do DRL, afirmou o porta-voz. E daí, o excesso do governo Lula, né, o desespero do governo Lula de brigar, de proibir, não sei o que lá, só mostra o quão frágil está o governo Lula aqui no Brasil, né? O Sam Puncher trouxe essa informação aqui também, daqui, ó, o porta-voz do Departamento de Estado disse que é uma mentira sem fundamento a informação de que os oficiais viriam para desacreditar o sistema eleitoral. Isso aí o pessoal tirou do cu deles, né? Mas foi uma reportagem do Washington Post falando isso. Pô, o Washington Post, meu amigo, folhetim comunista aqui dos Estados Unidos, porra. Lógico que está junto com isso daqui, né? Aqui, ó, mais uma vez, Estados Unidos negam que missão ao Brasil buscasse interferir nas eleições, diz o porta-voz do Departamento de Estado. Mas olha só, até o G1 já está se preparando para colocar culpa no Flávio Bolsonaro dessa história. Olha só como é que eles falam aqui, ó. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou nesse sábado que a missão de diplomatas americanos prevista para o Brasil não tinha o objetivo de interferir nas eleições brasileiras. A manifestação foi divulgada após o Itamaraty negar os vistos de entrada dos dois integrantes, né? Numa violência sem nenhum sentido, né? Em nota enviada, o porta-voz disse que era uma visita de rotina e era uma mentira sem fundamento as alegações que a iniciativa buscava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Ninguém falou isso, ninguém tinha esse interesse. E não havia porquê, não tem nem lógica. É isso que me preocupa, porque esse pessoal não está nem aí para lógica, né? Esse pessoal inventa as coisas do cu deles lá e quer emplacar essa história, porque não tem nem lógica isso, né? Segundo o comunicado, os diplomatas viriam ao Brasil do dia 27 ao dia 30 de julho. A agenda incluía reuniões com o governo, ou seja, o próprio governo ia estar na reunião também, né? Aqui, ó, a manifestação foi divulgada, não sei o que lá, não sei o que lá. A viagem estava prevista para ocorrer poucas semanas antes das eleições presidenciais do país. Cara, que jeito estranho de falar isso, né? Porque as eleições são em outubro, poucos meses antes, né? A visita é agora, de 27 a 30 de julho. Então, que negócio é esse? Por que a eleição daqui a 2 meses e meio, né, na frente ainda, e não poucas semanas antes? Repara como é que eles já estão criando um negócio que não, olha só, perto da eleição, né? Aqui, ó, o governo brasileiro foi informado do caráter inusitado da missão. Como inusitado, cara? Observador eleitoral é comum em toda eleição, que coisa inusitada, né? Segundo fontes da diplomacia, o Brasil tem tradição de receber observadores internacionais nas eleições. Mas a avaliação é que os norte-americanos não são observadores e teriam outro papel. Tá, vocês tiraram de onde isso? De onde que vocês tiraram que eles não são observadores, que eles teriam outro papel, que é a teoria da conspiração, que os ET falaram com você, foi isso? Chegou uma nave de Omicron 6 com os reptilianos, e aí falaram para vocês que eles tinham outras intenções, né? Na avaliação de assessores presidenciais, a decisão do secretário de Estado Marco Rubio de enviar a missão no momento em que Flávio e Eduardo levantam dúvidas sobre as urnas brasileiras, em momento algum o Flávio Bolsonaro levantou dúvidas sobre as urnas brasileiras. O Flávio Bolsonaro pediu observadores internacionais para garantir a lisura da eleição. Observador internacional é o padrão para isso, não tem nenhum questionamento nessa história, né? Mas repara como é que até o G1 já está jogando, tá vendo? Que os caras vinham no momento que o Flávio criticou a urna eletrônica, sendo que não criticou porra nenhuma, ele falou claramente, não estou criticando as urnas eletrônicas. Mas acho que é importante ter observadores internacionais aqui, né? Aqui, ó. Na avaliação dos assessores,
o momento, vi esse pessoal, no momento que o Flávio e o Eduardo estavam levantando dúvidas, mostra que eles estavam combinados uma operação para desacreditar o sistema eleitoral. Caramba, de onde é que esse pessoal tirou esse troço, bicho? Primeiro, que os caras não vinham para desacreditar coisa nenhuma. Segundo, que o Flávio não criticou a urna eletrônica. E terceiro, por que uma coisa está ligada com a outra quer dizer que tem uma operação para desacreditar as urnas brasileiras? Cara, que coisa impressionante. É o que eu estou falando para vocês. Esse é o modus operandi, essa é a narrativa que eles vão tentar emplacar isso daqui. O Lula fez uma indelicadeza diplomática terrível, mais uma grosseria diplomática do Lula, em que ele tenta ainda brigar com o Marco Rubio, né? Curioso como é que eles colocam que não foi o Trump, foi o Marco Rubio. Meu amigo, o Marco Rubio é o secretário do Trump, pô, secretário de Estado do Trump. O Trump é que manda. Mas o Lula não quer falar, ele não tem coragem de brigar com o Trump. O Lula é covarde pra caralho, né? A esquerda brasileira é uma cambada de covardes, né? Eles não têm coragem de brigar com o Trump. Aí brigam com o Marco Rubio. E mal sabem eles que o Marco Rubio vai ser o próximo presidente americano, né? Vão ficar numa enrascada maior ainda, né? Aí inventa um monte de suposição, sem absolutamente nenhuma lógica, né? Aqui, ó, nos bastidores do STF, ministros, mais uma vez sem dizer o nome, porque nenhum ministro ia ter coragem de falar um negócio desse, seria vergonhoso demais, né? Classificaram a tentativa de missão como escandalosa e inusitada. Que porra é essa? Que porra de missão é essa? O pessoal inventou uma história e agora estão dizendo que não, como se fosse essa coisa toda. Cara, que coisa absurda isso, bicho. Mas, mais uma vez, mostra o desespero desse pessoal. Mostra o quanto que eles estão desesperados, né? Aqui, ó. O DRL é a divisão do Departamento de Estado responsável por promover práticas ligadas à democracia e aos direitos humanos, e à liberdade de expressão, ao fortalecimento da sociedade civil e aos direitos trabalhistas. É exatamente isso que ele vinha fazer aqui no Brasil. Promover a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e analisar a integridade das eleições. Não tinha nada de, vou desacreditar as eleições brasileiras, né? O pessoal está realmente desesperado com isso, né? Aqui, ó, agora a gente fica sabendo que a Embaixada dos Estados Unidos buscou o TSE para tratar da visita dos diplomatas, né? Ou seja, eles entraram em contato com o TSE para combinar essa visita que eles fariam. É uma visita de observação normal, não tem nada de, vamos criar um caso, não sei o que lá. Até porque, para pensar, se esse pessoal quisesse criticar a urna eletrônica, para que precisa vir aqui? Precisa vir aqui para quê? Para pensar. É a crítica lá dos Estados Unidos, ou daqui dos Estados Unidos, né, que eu estou nos Estados Unidos agora, né? Critica daqui, porra, pra que vai ir no Brasil para criticar no Brasil? Isso não tem lógica nenhuma, né? A menos que esse pessoal esteja querendo esconder alguma coisa. Tá vendo como é que eles criam um problema que acaba fragilizando o TSE no final das contas? Aí no final você tem a informação de que o TSE convidou diplomata dos Estados Unidos para conhecer o funcionamento da urna e não sei o que lá. O TSE não quer essa confusão que o Lula tá arrumando, não, né? O Lula tá arrumando esse troço todo, querendo esse caos completo. O TSE não tem nada a ver com isso, porque não tem porquê, não tem lógica. O observador internacional é a coisa mais normal do mundo em eleição. Não tem nada que indique que o pessoal vai fazer críticas e tentar fazer alguma coisa só na cabeça do Lula. Agora, eles estão preocupados com isso. Por quê? Eles já estão querendo dar um jeito de culpar o Trump pela derrota do Lula esse ano. O Lula vai perder a eleição. Eles só estão querendo procurar quem que eles vão botar a culpa. Vão dizer que a culpa é do Trump. Pode ter certeza. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.